E no vídeo de hoje eu vou falar para você 3 motivos para você não dar o dízimo. É isso aí. Se você procurou um vídeo para você poder justificar o fato de você não dar o dízimo na sua igreja, parabéns. Você encontrou. Eu vou te falar. Não, brincadeira. Eu vou te explicar os 3 motivos para você não dar dízimo, mas não é para você poder justificar os seus atos atuais, tá bom? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha igreja local, como pastor. Mas, primeiramente, vamos entender o que é o tal do dízimo. No Antigo Testamento, o dízimo era a 10ª parte, tá registrada ali como uma ordenança da lei, era institucionalizado isso. Lá em Levítico 27:30 vai falar sobre o povo de Israel ter que dar o dízimo. Em Malaquias 3:10 vai dizer sobre aonde tinha que ser entregue esse dízimo, que era uma 10ª parte da plantação, que era tirada para poder mandar para o templo. Então, ali também sustentava, além de dar manutenção da parte de adoração do templo, também sustentava a tribo de Levi. Os levitas, eles não trabalhavam, eles ficavam por conta da adoração. Então o dízimo foi institucionalizado lá naquela época justamente para isso. Então, bem resumida, é isso, tá? Aí você pode se perguntar, Glauber, mas nós somos uma igreja do Novo Testamento, o dízimo não é mais obrigatório? Ou é obrigatório? A resposta, não vou dizer obrigatório, mas sim, nós devemos dar o dízimo, mas é diferente do que era naquela época. Então hoje a gente utiliza esse termo por questão cultural, mas hoje não é uma questão de 10%, né? Você tem que entender que hoje tudo que você tem, meu querido, tudo que você tem aí, celular que você está assistindo esse vídeo, sua roupa, cama, casa, iPhone, seja lá o que for, tudo que você tem pertence ao Senhor. Então a gente tem um privilégio de um ato de adoração, entregar ali 10% para a igreja que a gente faz parte, da igreja que você congrega, que você é membro. Apenas 10%. Robert, o Novo Testamento fala que é 10%. Não, o Novo Testamento não fala que é 10%. A gente que colocou isso como uma boa prática. E boa prática não é pecado, mas é importante que você oferte na sua igreja, que você dizime na sua igreja, e você tem 3 motivos para não fazer isso, é o que é o tema desse vídeo, né? Então eu expliquei aqui o que é o dízimo, falei para você que no Novo Testamento o dízimo é uma coisa que continua, só que agora chama-se mais de oferta, não utiliza o termo no Novo Testamento dízimo, é citado nos evangelhos, obviamente, mas se você pega ali em Atos e em diante, você não tem ali uma obrigatoriedade de ser 10%. Não, você consegue ver ali uma generosidade da igreja em ofertar algo para o avanço da obra missionária. Mas nisso daí você tem então, hoje, de forma contemporânea, 3 motivos para não fazer isso. Aí eu vou te falar. O primeiro motivo para você não dar o dízimo, você pode estar passando por uma necessidade financeira. Esse é um primeiro motivo para você não dar o dízimo. Você pode simplesmente não estar em condições. Pode ser uma pessoa casada, com filhos, 3 filhos, endividada. Como é que a gente fala aqui em Goiás, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. Isso é Goiás, não. Acho que todo brasileiro passa por perrengue, tem esse termo. Você pode estar simplesmente vivendo uma situação dessa e aí você não consegue dar o dízimo. Cara, poxa, se eu der o dízimo, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Se eu der o dízimo, eu não consigo comprar um remédio. Aí é normal, entendeu? Eu acho que se você faz parte de uma igreja que tá te vendo numa condição dessa e você não dá o dízimo e ela tá te cobrando, colocando uma acusação em você, cara, essa igreja não é saudável. Muito pelo contrário. Se você tá passando por uma situação dessa, é importante que a igreja te ajude, sabe? Então, assim, se você tá numa situação de necessidade, de vulnerabilidade financeira, na verdade você precisa ser ajudado e não dar o dízimo. O Deus que nós servimos, pessoal, não é um Deus muquirana, que você tem que dar o dízimo, senão eu vou te destruir. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Se você tá passando por necessidade, é natural que você não consiga dar o dízimo. E eu oro porque você não fique acusado disso, sabe? Se você faz parte de um sistema que gera uma acusação, estando você passando dificuldade, cara, tá errado, sabe? Tá muito errado, tá? Então esse é o primeiro motivo. Se você tá aí financeiramente lascado, não tem como você dar o dízimo, fique em paz. É um motivo ok. Depois que você melhorar a sua situação financeira, arrumar um emprego, conseguir sair disso, aí sim, ter um salário melhor, conseguir pôr comida na mesa, e aí você consegue avançar. Só que aí você entra na segunda motivo de você não dar o dízimo. E aí é um segundo motivo interessante. Você está financeiramente desorganizado. Sim, o cara que é financeiramente desorganizado, o cara não consegue tirar o dízimo. O que é o cara financeiramente desorganizado? É o cara que ganha 5, gasta 5, ganha 10, gasta 10. É o cara que literalmente não tem um orçamento, é todo bagunçado, sabe? Ele tem condição, ele não passa dificuldade, ele não tá passando fome, ele não está vendendo o almoço para comprar janta, mas ele é um cara que tá financeiramente desorganizado. Esse cara não consegue dar o dízimo. Sabe por quê? Porque quando chega no final do mês, o cara ganha 15 mil, chega no final do mês, ele simplesmente gastou tudo, sabe? E ele não deu o dízimo. Então esse cara, ele precisa de ajuda, tá? Esse cara, ele precisa se organizar financeiramente para ele conseguir dar o dízimo. Como é que ele faz isso? Orçamento, anotar gasto, o básico da educação financeira que vocês já devem ver aí na internet aí, né, todos os lados, fazendo uma grana extra para poder pagar dívida. É assim, e ele consegue se organizar financeiramente, poder voltar a entregar o seu dízimo, dar a sua oferta. Então, nesse caso, você tem que enfrentar o problema, sabe? Você tem que aprumar, arregaçar a manga, falar, cara, vou sair das dívidas, vou parar de mexer cartão de crédito, vou parar de dever banco, vou
organizar a minha vida financeira para que eu tenha condições de voltar a dizimar e ofertar na minha comunidade. Então, esse cara desorganizado financeiramente, ele tem que tomar ativo, aprumar e enfrentar o problema. Então, tá aqui 2 motivos que eu te falei para você não dar o dízimo. Primeiro, dificuldade financeira. Segundo, uma vida financeira totalmente desorganizada, totalmente bagunçada. Perceba que esse segundo motivo é que o cara tá passando necessidade, tá? Ele pode estar passando arroz financeiro, mas ele não tá passando necessidade. Às vezes é o cara que não abre mão de almoçar fora, de jantar fora toda semana, um restaurante caro, essas coisas, sabe? É esse nível de cara, né? Que ele prioriza essas coisas em vez de dar um dízimo e oferta. E aí, meu parceiro, tá muito errado, né? A coisa tá... Se você é um crente sério, e você tá achando isso muito normal, viver isso aí na boa, tá errado, cara. Tá errado. Não é esse caminho, tá? E o terceiro e último motivo para você não dar o dízimo. Você simplesmente não acredita nesse trabalho que você faz parte, nessa igreja que você congrega. Você simplesmente não acredita. Porque se você acreditasse, você sendo um crente sério, você ofertaria. Genuíno. Cristão é generoso, sabe? A generosidade é uma coisa que nasceu no coração de Deus. Então, assim, é natural que você, fazendo parte de uma igreja saudável, você contribua. Você acredite naquele trabalho missionário ali, naquela igreja local que você faz parte, e você contribua de alguma forma, financeiramente falando. Agora, tem alguns motivos que você pode, talvez, não se sentir à vontade, não estar acreditando nesse trabalho missionário no qual você faz parte. Pode ser que essa igreja não preste conta dos valores que entram. E aí é natural que você fique incomodado. Porque, cara, tô dando meu dinheiro, tá indo pra onde? É importante que você saiba. Talvez seja um trabalho, né, uma igreja que ela só suga, mas você não consegue ver essa igreja fazendo algum trabalho de compaixão e graça, alguma ação voluntária, ajudando algum irmão da igreja. Às vezes você vê assim, poxa, a igreja é telão gigante, com um ar-condicionado, mas, poxa, o irmãozinho fulano ali, que mora lá não sei na onde lá, poxa, o cara tá falando de energia atrasada, a gente não ajuda o cara. Isso pode ser um motivo que te desmotiva a querer ofertar e dizimar nessa igreja. Ou talvez seja uma igreja tóxica, que você não gosta dos membros, o pessoal é doente, o diretor é doente, o pastor é narcisista, e aí pode ter também, né? E aí você não tá numa igreja saudável, você realmente fica desmotivado de dar o dízimo, você não acredita nesse trabalho. Então o que você faz? Muda a igreja? Meu amigo, algumas pessoas vão optar por mudar de igreja, que você não consegue mudar a igreja. Então às vezes você vai fazer o quê? Vai pra uma outra igreja, na qual você sinta que faz sentido. Agora, se você tá numa comunidade, o pessoal é sério, prestam conta de tudo que entra, é um pessoal que cuida, discipula, tem uma boa comunhão, você se sente bem, você se sente alimentado pela palavra de Deus, você se sente que tá crescendo, tá evoluindo, tá indo pra frente, e você não oferta, você não dá o dízimo, nada, realmente aí complica, né? Porque aí eu acho que realmente você tá pecando por algum motivo. Se você tá numa igreja que só soma, cara, se você não tá ofertando, não tá dando seu dízimo, aí talvez você esteja até em pecado. Talvez a ganância no seu coração, o amor ao dinheiro, pode estar falando mais alto e por isso não te permite ali a entregar o seu dízimo. E aí tem uma coisa importante, tá, pessoal? O dar o dízimo, né, ou a oferta, tem que ser um ato de adoração. E Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 9:7, que aquele que for dar a oferta, que faça com alegria, não com pesar no coração, sabe? Porque Deus não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro, né? Então, se você for ofertar, faça isso com alegria. Às vezes você pode até ofertar sentimento meio, não vou dizer triste, tá? Não é nem isso. Às vezes você pode ofertar porque assim, nossa, mas isso aqui faria tanta falta, meu irmão, não vá para esse caminho. Dê com alegria, confie no Senhor que Ele vai cuidar de você. Porque isso não agrada ao coração de Deus e isso não vai fazer bem para você. Deus não precisa do nosso dinheiro, gente. Tem tudo é dele. Você que ficou aqui até o final, os 3 motivos para você não dar o dízimo: você tá precisando de ajuda. Segundo, você tá desorganizado financeiramente, também tá precisando de ajuda, mas aí é mais você, né, largar de ser cara de pau e enfrentar o problema. E o terceiro, você não acredita aí, por algum motivo, nessa obra local que você faz parte, tá? Então, revisite isso daí, reflita sobre isso. Se você acha que tem mais algum outro, comenta aqui embaixo. Se você discorda também, pode comentar, não tem nenhum problema, tá? Mas é isso, queria trazer isso pra vocês, queria que isso agregasse isso pra mim. Falou muito comigo quando meu pastor Fernando Lemos me ensinou, né? E eu incorporei. Todo lugar que eu vou falar sobre educação financeira, eu acabo falando isso daí, né? Os pastores acham o máximo, né? Porque normalmente pastor pra falar de dízimo e oferta é complicado. Aí, como eu sou visitante, eu vou lá e desço a lenha e falo mesmo, não tô nem. Mas é isso aí, galera. Ó, senhoras e senhores, é isso. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.